você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Olá pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre a sua vida, sobre como você pode mudar aquilo que você vem vivendo e que você não quer mais. Então, eu vou contar uma história, que é a história de você mesmo. Olha só, todos os dias quando você acorda pela manhã, você começa a se preocupar com as coisas que aconteceram, né, no dia anterior, nas semanas anteriores. Você utiliza essas memórias emocionais, tá? Então, cada uma dessas memórias, cada um desses pensamentos está conectado com as pessoas que você conhece, com as situações, com as coisas, certo? Então, olha só, o nosso cérebro, ele fica gravando tudo que nos aconteceu. Ele é um registro de tudo que você vem passando na sua vida. Ele é um registro do seu passado. Quando você começa o dia, né? E você ativa através do que você pensa e do que você sente, tá? Essas experiências, você, na verdade, vai sentir as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Então, você se sente frustrado, você sente tristeza, você sente medo, você sente dor, tudo de novo, porque você está nessas velhas emoções, nessas velhas memórias dos dias anteriores, tá? Então, a gente precisa entender, então, como nós criamos a realidade para que você mude o seu futuro. Porque a melhor forma, gente, de mudar, né, as coisas que a gente tem na nossa vida e que a gente não quer mais, é mudando a forma com que a gente vem atuando no dia a dia. Agora, as pessoas, elas não percebem que elas estão o tempo todo na mesma, fazendo as mesmas coisas, as velhas coisas de antes. Então, você precisa criar esse novo futuro, essa nova realidade, né? Através de novos pensamentos e sentimentos que vão levar você a ter novas conexões neurais, novas memórias, tá? Então, pensar nas mesmas preocupações criará um futuro possível. Pensar em coisas diferentes, possibilidades diferentes, criará um futuro diferente, tá? Então, quando você pensa sempre do mesmo jeito, está sempre nas mesmas situações com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, você está acessando essas memórias do passado, seja o passado de algumas horas atrás ou um passado de dias atrás, e você passa então a ficar ali rodando em círculos, sempre da mesma forma. Então é possível sim mudar e fazer uma grande mudança na sua vida, fazendo essa desestruturação em relação ao passado, ou seja, se desvinculando em relação ao seu passado. E eu amo fazer isso, eu faço isso através da programação neurolinguística e da hipnose principalmente, porque eu mudo as memórias emocionais, aquelas memórias que fazem a pessoa se sentir de uma forma que ela, na verdade, ela não quer. Então, vou dar um exemplo, né? A pessoa se lamenta, né? E ela acredita que o destino dela é assim. A pessoa já se conformou com aquilo, ela tem aquilo o tempo todo. Então, a pessoa sente tristeza, ela sente muitas vezes raiva, ela se sente decepcionada com ela ou com os outros, ela sente tudo aquilo, tá? Então, ela está, toda vez que ela pensa naquilo o tempo todo, ela está reforçando este caminho, ela está reforçando essa memória emocional. E quando a pessoa ela está nesse processo onde ela vem constantemente reforçando essas memórias, ela vai criar mais do mesmo constantemente. Isso acontece todos os dias com você. Eu falei para você que eu ia contar a história da sua vida. Então, todos esses sentimentos se tornaram o seu eu, né? O seu modo de vida. Você precisa mudar esse eu, esse hábito de ser você mesmo, para que você mude a sua vida e obtenha recursos diferentes para você em todos os sentidos, né? Quando você repete tudo e vive tudo igual diariamente, então você cria sempre a mesma vida dia após dia, né? Então, as pessoas usam os mesmos hábitos, elas fazem as mesmas coisas, elas vão para os mesmos lugares, elas se comportam perante as coisas e esses lugares da mesma forma. Então, a pessoa, ela estaciona no mesmo lugar, ela come praticamente a mesma coisa ou algo ali dentro do que para ela é confortável, que é conhecido. Ela fala com as pessoas de forma igual, ela
para nos lugares, tudo igual, você estaciona no mesmo lugar, ou por ali. É tão interessante que isso são hábitos inconscientes, são memórias emocionais, né? Então, são sempre os mesmos hábitos. Você tem que mudar. Para você mudar a sua vida, você vai precisar se tornar uma pessoa diferente. Você vai precisar mudar essa personalidade que faz as coisas de uma determinada forma. E aí você vai passar a ter uma personalidade diferente que vai fazer as coisas que você quer que aconteçam de outra forma. Aí você muda a sua vida, né? Então, você acha que você tem livre-arbítrio, mas na verdade as pessoas têm muito pouco livre-arbítrio, porque 95% da mente está sempre no automático. Só 5%, na verdade, é algo que você tem controle. Agora, quando a gente começa a trabalhar e a pessoa ela passa a ficar mais dona da vida dela, ela passa a ter mais desse espaço. Ela passa a se controlar melhor. Por exemplo, falando de uma outra porcentagem, 90% dos seus pensamentos tem ligação, tá? Com os mesmos pensamentos que você teve nos dias anteriores, como eu disse aqui no começo do programa. Então, para que você mude de vida, você tem que desconectar, né? Se desconectar desse passado, desses vínculos, principalmente daquelas memórias emocionais que fizeram você se sentir frustrado ou inseguro ou com medo, porque essas memórias fazem você interpretar que você precisa se sentir seguro, ou seja, se assegurar de que não vai acontecer certas coisas iguais. E aí, por causa disso, você se comporta, se encolhe de uma determinada forma. Se comporta de uma determinada forma, se encolhe, faz ou deixa de fazer certas coisas, sempre com aquela ideia. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, participou não, né? Ela vivenciou um assalto, ela teve uma experiência ruim em relação a isso. Isso aconteceu no passado. Então, o que acontece com essa vida da pessoa? Ela, o tempo todo, ela tá pensando em não deixar aquilo acontecer novamente. Então, o que ela faz? Ela fica o tempo todo pensando nisso, se ligando nisso. Então, ela tá nesses 90% que tem ligação com o passado. E aí, ela ocupa, né, esse espaço na cabeça dela, como se fosse um programa mesmo, fazendo coisas, pensando coisas, sentindo coisas que é mais do mesmo. E aí, a pessoa cria o tempo todo mais do mesmo. Ela não abre espaço para uma vida nova. Então, para você mudar, você precisa se tornar uma pessoa diferente. Você precisa ter pensamentos diferentes, atitudes diferentes, fazer coisas diferentes. E é aí que eu trabalho. Quando as pessoas chegam lá no consultório, eu mudo o que elas sentem a respeito delas mesmas, a respeito do que elas sentem em relação às coisas, às situações da vida. Elas dão um significado diferente, uma interpretação diferente para aquilo que elas achavam que era de uma determinada forma e a gente olha de outra. E aí é tão interessante porque aí a pessoa, ela começa a se ver segura. Então, a pessoa, por exemplo, que teve um problema grande de medos, né, onde, por exemplo, a pessoa realmente passou por situações ruins, ela vai ter a tendência hoje a se proteger. E muitas vezes, para ela se proteger, ela não vive. Ela não sai de casa, ela não faz as coisas que tem que fazer, porque ela interpreta que se ela tentar fazer isso, ela pode passar por aquilo de novo, ela não quer, então ela não faz. Ou ela interpreta que ela não tem esse poder, ou não deve fazer as coisas que ela quer. Ou ela interpreta que ela não tem a capacidade de aprender, né? Porque muitas vezes a pessoa vai precisar aprender como chegar onde ela deseja. Mas ela já interpreta que ela não tem essa capacidade, essa permissão, esse poder. E aí a pessoa tá atolada na vida. É muito comum as pessoas chegarem lá no consultório frustradíssimas, chateadíssimas, infelizes. Por quê? Porque elas estão com esses mesmos hábitos de pensar a mesma coisa, elas estão vinculadas a essas memórias emocionais e elas, na verdade, estão neuroassociadas a isso. E aí a pessoa, ela não consegue ir além, ela fica presa. É tão interessante, gente, de observar. Então, só 5%, na verdade, esse livre-arbítrio que você tem. Então, quando a pessoa ela passa a se conhecer melhor, ela tira as travas emocionais, ela passa, finalmente, a se sentir capaz de ir além. E aí ela vai para as atitudes que ela tem que ter com um novo pensamento e sentimento.
através disso acontece a mudança. E é uma mudança muito bonita. E assim, eu me sinto muito grata por participar da vida de muitas e muitas pessoas nesse sentido. Pessoas que eu acompanho anos depois e estão muito bem. E eu sei que estão bem porque de vez em quando me mandam um oi, de vez em quando aparecem lá para fazer, às vezes, uma consulta pontual, voltam anos depois para falar, olha, tenho só essa questão, me ajuda a pensar sobre isso. E eu sei que elas estão bem porque elas trazem outras pessoas. Eu tenho muita gente que traz uma pessoa porque, olha, eu ouvi falar, eu percebi a mudança que você fez na minha amiga, ela mudou completamente, ela tá diferente, ela até se veste diferente, vim também. Então, é assim que funciona. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, meu assistente. Nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. As informações estão também lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem muita coisa. Tem as informações sobre os meus atendimentos, tem os depoimentos que as pessoas escrevem. São depoimentos muito interessantes, conto o antes e o depois, né? As pessoas às vezes contam o que mudou, outras vezes elas contam como elas estão se sentindo. E tem muitos depoimentos lá. Lá no meu site também tem as informações sobre as atividades que eu faço. Então, tem as viagens terapêuticas, tem os workshops que vira e mexe tem lá no espaço. E tem também os meus livros. Eu tenho vários livros que eu escrevi. Tem um livro que chama-se Anjos e Mentores. Esse livro aqui fala sobre o poder, né, espiritual, no sentido... Quando eu falo poder, é você conectado com você, com seu anjo da guarda, com seus mentores. E eu ensino, através de um jeito bem simples, sem nenhuma muleta, como você pode fazer através desse livro, para fazer contato diário com o seu anjo da guarda e fazer o seu anjo te dar mensagens, te mandar mensagens. É muito legal, gente. As pessoas escrevem para mim e falam, Cris, ele mandou lá uma mensagem, mandou a peninha branca, mandou a moedinha, mandou, né? As pessoas às vezes fotografam e me mandam. Na verdade, quem recebe são os meus assistentes, mas aí eles me mandam. Então, são histórias muito bonitas. Então, esse livro tem lá no site, tem também nas livrarias aí, principalmente online pelo Brasil, então Anjos e Mentores. Tem um outro livro que chama Lei da Atração para Crianças. Esse livro tem também nos Estados Unidos, né, The Law of Attraction for Children, e foi meu primeiro, né, que eu escrevi lá nos Estados Unidos, e agora ele tem aqui no Brasil também. Fala sobre uma história de poder e de autoestima que a criança aprende através dessa história de uma menina a pensar positivo. Então, fica aí uma super dica, serve para adultos também. E você pode ler para sua criança, você pode, né, comprar para presentear. Eu posso enviar para você autografado, pede lá no nosso WhatsApp. Tem também um livro que chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Esse livro fala sobre poder pessoal através da crise. Eu passei por essa situação e eu entendi como eu precisava interpretar e olhar para aquilo que estava acontecendo. Isso fez muita diferença na minha vida. E na mesma época, eu conheci uma cliente, eu estava nos Estados Unidos na época, essa cliente estava no Brasil, e ela passou pelo mesmo processo ao mesmo tempo, e eu fui instruindo ela, funcionou para ela e funcionou para mim. E aí eu convidei ela para fazer, né, esse livro comigo, para escrever este livro comigo. Ela chama-se Kátia Oliveira, uma fofa, ela é poeta também. Então, nesse livro você vai aprender a passar pela crise sem se autodestruir. Passar e ter poder, olhar e ganhar muito mais poder e muito mais além. É aquela velha história, né? Na crise, enquanto uns se desesperam, outros fazem fortunas vendendo lenços. Então, isso é poder pessoal. Aproveitar o que está acontecendo ali para fazer uma transformação positiva na vida de todo mundo. Então, Divórcio Bem-Sucedido. E aí tem um outro que chama-se A Melhor Versão de Você. Esse livro fala sobre poder pessoal e a arte de ser você mesmo. Quem lê esse livro conta para mim que adquire segurança emocional para olhar para a vida e para si mesmo. É uma ressignificação das coisas que aconteceram na sua vida. É um olhar diferente. Então, ele fala muito também de como eu lido com os pacientes no meu consultório, conta um pouco sobre o que eu entendi que eu precisava fazer, as etapas que eu precisava cumprir com os clientes. Então, é muito legal esse livro, gente, A Melhor Versão de Você. Estão lá no meu site, cristinalong.com.br.
Lembrando que o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp 0 operadora 11 944 13 1010, tá? 944 13 1010. Então, para mudar, é preciso mudar, né? É uma frase que parece bobinha, mas para pensar na sua vida agora e você vai perceber que você está sempre criando mais do mesmo. Então, o meu processo terapêutico, eu trabalho com programação neurolinguística e hipnose, passa por uma mudança de personalidade. Porque para você se tornar aquele que você quer ser, para você ter a vida que você deseja e você não tem ainda, aquela pessoa que vai ter essa vida, ela é diferente dessa de você. Ela é uma outra pessoa, é uma pessoa que se comporta diferente, que é bem resolvida emocionalmente. É uma pessoa que olha para as coisas, situações, de uma forma totalmente nova. Eu costumo dizer que pessoas emocionalmente estruturadas, elas não têm problemas na vida. Elas têm pequenos obstáculos, porque não importa o que aconteça, elas conseguem olhar para aquilo já observando várias coisas, a lição que está por trás, então elas não rejeitam, elas se sentem até gratas pelos obstáculos. Elas também conseguem entender como sair daquilo fácil, buscando, se for o caso, soluções nos lugares certos. Então, uma pessoa que não tem estrutura, ela quando ela se vê num problema, ela tenta sozinha resolver, não chega em lugar nenhum. Muitas vezes ela pergunta para a pessoa errada, que também não consegue nem para si mesma. Então, ela está sempre no mesmo meio para resolver, que é um meio que não resolve. A pessoa que tem essa estrutura emocional é uma pessoa que ela consegue muito mais além. Por quê? Porque ela entende como ela busca a saída. E muitas vezes a saída não está em você, está num conselho de alguém especializado, às vezes um advogado, um médico. Por exemplo, eu sempre falo que diagnóstico não é sentença. Não é sentença, mas muita gente recebe um diagnóstico como uma sentença. A pessoa que não tem estrutura emocional, ela aceita aquilo e ela se lamenta por aquilo, e a partir daquele momento ela passa a viver aquilo. Uma pessoa que tem estrutura emocional, ao receber um diagnóstico, ela não vê aquilo como uma sentença, mas ela vê aquilo como um aviso. A partir do momento que você vê aquilo como um aviso, você vai olhar para que possibilidades existem de reestruturar a sua saúde. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer muitas vezes é ter uma segunda ou uma terceira opinião. Outra coisa é entender o que pode ser feito além do que o médico está me propondo. Então, a pessoa passa a dirigir o próprio carro, ela não fica no banco do passageiro. Então, ela vai atrás da mudança. E aí, a mudança começa a acontecer, ela começa a descobrir coisas interessantíssimas, coisas novas. Ela realmente faz um caminho diferente daquele que uma pessoa desestruturada ou que nunca parou para pensar por esse ângulo faria. Então, é uma mudança bastante interessante. Então, olha só, gente, a mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora. A partir do momento em que você se sentir capaz de ser o que você deseja ser, a partir do momento em que você se sentir tranquilo em ser o que você quer ser, ou seja, emocionalmente bem, sendo essa pessoa que você quer, você vai conseguir o resultado porque você não vai ficar dependente emocionalmente de outras pessoas, de outras situações. Quando você fica na dependência, o que acontece? Você fica buscando o tempo todo aprovação. E a pessoa que busca aprovação o tempo todo, ela é uma pessoa insegura, porque ela acreditou um dia que ela não pode ser. Então, ela acredita lá no inconsciente dela que para ela ser aquilo que ela deseja, alguém tem que aprovar, tem que dar essa permissão. Então, a pessoa fica nesse vínculo errado. Então, podem reparar, gente, por aí, que pessoas muito estruturadas, elas não perguntam muito a opinião dos outros. Por quê? Porque elas sabem o que elas têm que fazer. E por que elas sabem? Porque elas são mais inteligentes, espertas? Não. Mas porque elas sabem estruturar como elas devem olhar para algo. Então, elas olham por vários ângulos, elas tiram os obstáculos, elas pesquisam. Então, é uma pessoa que ela busca a resposta e encontra as respostas nos meios ideais, que são os meios que vão levar realmente a uma mudança. Por isso que ela não tem muita necessidade de buscar a opinião em pessoas que estão ao lado. Agora, claro, às vezes ela busca numa pessoa que está acima. E muitas vezes essa pessoa que está muito estruturada, ela não tem muita gente em cima, ela tem gente igual. Então, se você observar as pessoas emocionalmente estruturadas, elas são o que chamam por aí de uma pessoa cheia de si, né?
E claro, existe um lado ruim, muitas vezes, onde a pessoa, ela tem ego, né? E aí ela se acha. Não é dessa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que tem a segurança interna e emocional para ser quem ela quer ser. E essa pessoa, ela chega nesse estado, né? Ela chega nesse estado emocional onde ela se sente segura, onde ela percebe o conhecimento que ela tem através do desenvolvimento que ela faz ao longo da vida. Então, se você pegar uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muita coisa legal na vida, não só dinheiro, coisa, estrutura, que tem uma família bacana, que faz coisas interessantes na vida, pode ver que por trás dessa pessoa existem estruturas, hábitos, ela vê, enxerga e faz as coisas de uma determinada forma. Então, se você observar, você tem vindo aí, você vem na sua vida fazendo o quê? O que você acha. Mas será que o que você acha tá certo? A resposta é, se você tem resultados, dá certo. Se você não está tendo resultados, está errado. E é isso que eu faço com as pessoas. Eu mostro como elas fazem essa reestruturação, eu mudo o que elas sentem para que ela mude o estado de ser e aí ela consegue chegar numa situação muito diferente daquela que ela vinha tendo na vida. Então, é um processo maravilhoso. Eu adoro, gente, ver essas mudanças. Eu adoro ver as pessoas voltando lá e falando pra mim, olha, eu tava chateada com a vida, triste, desestruturada, e aí a pessoa volta e fala, olha, mudei tal coisa, já tô me sentindo muito melhor, já tô fazendo uma grande mudança acontecer. É por aí, gente, é possível sim. Então, anotem aí o nosso WhatsApp, fala lá com o pessoal, a pessoa que te atender, geralmente é o Kevin que atende, ele vai te passar as informações de como funciona esse processo para você começar hoje mesmo a sua mudança e se tornar a pessoa que você quer ser, que você tanto deseja. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E tem o meu site que é cristinalong.com.br. cristinalong.com.br. Você precisa quebrar o hábito de ser você mesmo. A gente tem que mudar as suas associações com as coisas que aconteceram no passado. Quando eu falo associações, eu estou falando das lembranças emocionais. Você precisa olhar para os fatos ruins que aconteceram de forma neutra, tendo um novo significado para aquilo, dando um novo significado para aquilo. E é isso que eu faço. Eu faço isso acontecer na vida das pessoas. E elas se sentem desconectadas com a falta de poder e elas se sentem conectadas com o poder, com a nova estrutura que é criada, a nova personalidade. E a pessoa chega em lugares, assim, muito interessantes, onde a pessoa, ela se vê muitas vezes livre. Então, a pessoa que estava lá frustrada, chateada na vida, a pessoa que estava sem esperança, né? Pessoas que chegam lá no consultório sem esperança, elas percebem que elas só estavam fazendo errado e que elas se sentiam incapazes. Eu mudo o que a pessoa sente dentro dela, através da hipnose, da programação neurolinguística e outros recursos, e constelação também. E, a partir desse momento, a pessoa se sente capaz para ser, para ir para a vida dela, para o caminho dela, aquele caminho que um dia foi desviado. E aí a pessoa se sente bem. E se sentindo bem, a pessoa consegue gerar prazer para ela mesma, para os outros, trazer conforto, segurança para aquelas pessoas que estão à volta. Ela consegue ser alguém que tem uma validade, né, na vida também dela própria e de outras pessoas. Então, é super possível fazer essa mudança acontecer hoje mesmo na sua vida. Anotem aí, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site cristinalong.com.br. Olha, eu vou contar uma metáfora aqui para vocês que ilustra bem como uma mudança acontece, tá? E como a ajuda terapêutica ela é fantástica nesse sentido. A pessoa que tá num problema na vida dela é como se ela estivesse se afogando, né? Ela não tá conseguindo entender como ela faz para sair daquela água. Então, quando ela tem essa sensação de que ela está se afogando, o terapeuta, eu vou lá e eu vou jogar a boia para você. E vou falar, pega a boia de uma determinada forma. Cabe a você só pegar essa boia, né? E eu te puxo. E é isso que eu vou fazer. Então, a sua parte é chegar até mim. A minha parte é te mostrar o que você precisa mudar, como você tem que olhar para sua vida, como que você tem que se sentir diferente, como você vai fazer essa mudança acontecer.
Então, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Eu atendo aqui em São Paulo, mas também faço chamadas de vídeo. Eu posso ir para sua cidade também, se você tiver um grupo para eu atender um dia inteiro, a gente pode marcar. Então, 9 44 13 10 10 ou o site cristinalong.com.br. Cristina Long, L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa e até lá.